Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Libra. É uma leitura temporal, geralzona, pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você. E isso é muito importante, tá bom? Mas se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Libra, assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho. Depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Vamos ver então para Libra, por favor, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Libra precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Cara, um 5 de ouros. Um rei de paus. Arcano maior, a lua. Um 2 de paus. No fundo do maço. Cara, é como que isso aqui tivesse alguém que vibra muito nessa questão de se sentir incapaz ou vibra na escassez, porque o 5 de ouros é essa carta que ela fala até mesmo da pobreza, das dificuldades, né? Até mesmo do setor material e financeiro. Só que mais do que isso, eu vejo uma pessoa que ela é muito capacitada, né? O rei de paus. A pessoa tem uma coisa de nobreza nela. É como que se lá no fundo ela soubesse que tudo que ela quer conseguir alcançar, conquistar na vida dela, fosse possível para ela, tá? Só que por algum motivo ela deixa essa questão da falta ou até mesmo do medo, porque a gente tem a lua aqui que fala de medo, né, e do passado também. Mas eu vejo essa questão do medo e dessa questão que a pessoa possa ter desenvolvido nela, da falta, da escassez, ou não sou capacitado. É como que se cortasse essa energia do rei de paus, que é essa figura de nobreza, essa figura que tem a certeza das coisas, que tem a fé, que tem o comprometimento. É como que se alguém aqui duvidasse da própria capacidade de realização, né? Porque tem essa tendência que talvez surja assim através do medo ou através de reprimir os próprios desejos, cai nessa coisa da falta, da escassez, de não se sentir capacitado a realizar alguma coisa, né? Como exemplo, eu diria que a pessoa quer, sei lá, ela quer fazer uma faculdade porque ela quer se formar em direito. É um exemplo, tá? Só que daí ela tem essa vontade genuína de estudar para se formar e se tornar um advogado, mas ao mesmo tempo ela não se sente capacitado a ir lá e fazer toda essa obra acontecer, né? Porque talvez ela deixe que os medos e aquilo que ela reprime dentro dela se torne essa energia de escassez, de falta, de eu até quero, mas eu não consigo, né? Sendo que tem um rei de paus dentro de você, seja um homem ou uma mulher, tem uma nobreza, tem uma grandeza,
Tem uma coisa de realeza dentro de você que poderia permitir com que você alcance tudo o que você quer. Não, mas o medo, a falta, a insegurança insistem em se manter mais presente. A gente precisa agir na situação. Isso fica muito evidente com o 2 de paus. O 2 de paus é a carta do planejamento, né? Todo e qualquer medo, toda e qualquer falta, toda a questão de que eu quero, mas eu não consigo, pode ser vencida através de um bom planejamento. Só que às vezes a gente chega num grau tão grande que até para fazer esses planejamentos a gente se sente desanimado. E não pode. Você tem que recuperar a realeza que existe em você, o rei de paus. Você tem que entender que existe uma figura de nobreza, um ser de nobreza dentro de você que está apto a vencer e a realizar qualquer coisa que queira na vida. Mas você tem que querer, você tem que ser intencional, você tem que lutar por isso. Tá? Ah, mas o meu caso não é de se formar advogado. Foi um exemplo que eu dei. Mas se a gente pudesse voltar isso daqui para um cenário mais de amor romântico, a gente está falando com pessoas que ainda não se sentem capacitadas a ter um relacionamento sério. Ou quando uma coisa muito grande se apresenta para ela, ela tem essa tendência a pensar que não consegue lidar com tudo isso. Né? Mais uma vez, você precisa investir na sua capacidade de fazer planejamentos. A dúvida não vai trazer nenhuma resolução aqui para esse caso. É muito pelo contrário, a dúvida tende a gerar mais perturbação mental. Você acaba nutrindo essa questão de que não consegue, de que não é possível para você, independente de qual seja o cenário. Né? O medo, ele atua assim como um freio de mão na nossa vida. E o quanto antes a gente conseguir olhar, às vezes é um trauma que a gente tem, uma coisa que a gente não trabalhou internamente. A lua está muito relacionado à nossa questão materna. Às vezes eu trago coisas do meu passado, lá de quando eu era criança ainda, e eu passei por situações difíceis que me desafiaram. Isso tudo gerou situações que estão enraizadas em mim, só que eu não tenho coragem de olhar. Tudo isso gera medo, gera trauma, gera a questão de eu reprimir os desejos e as vontades que eu tenho. Tudo isso faz com que eu me torne uma pessoa que se sinta assim incapacitado a realizar as coisas. Não é possível para mim, ou não tenho o suficiente para fazer isso, isso e aquilo. Não, é possível para você, desde que você abra o cadeado dessa porta que existe dentro de você, onde está essa figura de rei, essa figura de nobreza. Você tem que deixar isso daqui sair de dentro de você. Você tem que deixar essa energia do rei de paus, uma figura de realeza, de nobreza, que tudo é possível para ela, ser liberada de dentro de você. Senão, o que vai ser nutrido vai ser o medo, a falta, a escassez, a sensação de que eu não consigo, a sensação de incapacidade. Né? E tudo isso vem drenando os nossos sonhos, os nossos desejos, afeta as nossas relações, diminui o nosso libido pela vida. Por que eu vou tentar conquistar alguma coisa sendo que eu sei que não é possível para mim? Não, é ao contrário, você tem que inverter o jogo. Você tem que liberar essa figura de nobreza que você sabe que existe dentro de você. Vamos ver mais com o tarô cabalístico. Sabe, você tem um potencial aqui muito grande, cara, de da escassez ao sucesso e à vitória e às grandes conquistas. Só que para fazer esse trabalho, eu preciso abrir esse cadeado, eu preciso escancarar a porta aonde essa essência de nobreza, de rei de paus, existe trancafiado aí dentro. Ah, mas falando assim parece fácil. É, mas ninguém está falando que é fácil fazer. No entanto, é possível. Quando a gente não tem o mínimo de fé no possível, cara, nesse momento, o que aconteceu? Você já desistiu de tudo. Assim como eu vejo muitos comentários de pessoas que reclamam, né?
Ah, tudo isso que você fala é muito bonito, mas na prática não é assim. Não, ninguém está falando que na prática é assim. Mas quando a gente vê um comentário desse nível, a gente já logo percebe que a pessoa ela desistiu das coisas. Isso não pode acontecer com você, não desista. Lembre-se, existe uma essência, algo de nobreza dentro de você, tem um rei de paus dentro de você, pronto para agir nas situações, pronto para fazer e acontecer para você as coisas na sua vida. Só que esse rei de paus é você mesmo. Vamos se dizer que é uma outra personalidade que existe dentro de você e que precisa ser desencadeada. Se você não fizer esse trabalho, o medo, a sensação de fracasso, de escassez, do eu não consigo, sempre vai prevalecer. E não é essa a proposta. Olha aí, o arcano maior, a justiça é invertido. Embaixo do 5 de ouros. Até essas questões de equilíbrio, e até mesmo de uma justiça acontecer na sua vida, independente de como essa justiça viria a agir, ela cai no bloqueio, porque a justiça não consegue se manifestar em uma pessoa que se sente incapacitada, que vibra na falta, que vibra na escassez, na impossibilidade das coisas. E aqui a justiça é a sua energia de Libra, né? No bloqueio. Ou seja, fala sério, a gente não pode deixar com que esses medos, esses traumas, essa energia de escassez assuma o poderio da nossa vida. A gente tem que conseguir resgatar. Olha aí o arcano maior, o carro, embaixo do rei de paus, porque o rei de paus ele sabe que existe uma infinidade de caminhos que ele pode trilhar quando ele vence o medo. Aí sim ele vai ser puxado por esse carro, por essa carruagem em direção ao sucesso e à vitória, porque esse rei de paus veio para fora, ele tomou as rédeas, ele sabe que ele é maior do que os medos, do que os traumas, do que a sensação de não poder, não conseguir realizar algo. Um 6 de espadas, embaixo da lua. O 6 de espadas, ele fala de uma partida temporária ou permanente. Nesse caso, é uma partida que precisa acontecer de você para com os seus medos, os seus traumas. É necessário deixar ir aquilo que afeta. E entender que eu que seguro esses medos, esses traumas, essa sensação de incapacidade, porque por algum motivo se tornou cômodo e confortável. Eu preciso aprender a liberar, me despedir desses eventos ou de possíveis cenários que ainda estão armazenados em mim, de situações que eu vivi no meu passado. E que mesmo que eu não lembre com muita clareza, a gente sabe que isso afeta a realidade atual. Se despedir. É hora de dar tchau, já dizia os Teletubbies, né? Olha aí no fundo do maço, a arcano maior estrela. Você tem que começar a entender que a cura dessa situação, se a leitura estiver ressoando para você, se faz necessária. Porque é só quando essa cura acontecer e esse rei de paus vir à tona e começar a assumir as rédeas da sua vida, onde para essa figura tudo é possível de ser conquistado, tudo é possível de ser alcançado, independente do tamanho da coisa. É como que se essa figura do rei de paus, ela entende que para o universo tudo é possível ser realizado na sua vida. Ah, mas é uma coisa muito grande. Você tem que entender que você, a sua vida, o nosso planeta, ou qualquer coisa que você possa conceber na sua mente, independente do tamanho, é pequeno em relação ao tamanho do universo.
Então, para você pode ser grande, mas para o universo não. Para o universo é fácil de realizar isso na sua vida. Basta você desenvolver essa essência do Rei de Paus em você e deixar com que isso assuma as rédeas da sua vida, da sua existência. Nesse momento você vai ver os medos indo embora, aquela sensação de eu não consigo desaparecer, e começa a emergir dentro de você uma vontade de viver muito grande, de se tornar uma pessoa capaz de realizar toda e qualquer coisa que a sua mente possa conceber, independente do tamanho. É os sonhos realizados, proposto pelo arcano maior, a estrela, energia de aquário. E não deixar com que as dúvidas, como a gente já conversou, venham a tomar o lugar. Lua em Libra, é a confusão mental. Eu quero, mas eu não sei se eu consigo. Jamais permita com que essa energia venha a superar a energia da estrela, que é o arcano da cura, das realizações, dos projetos de sucesso. Vamos ver um desfecho com o tarô cabalístico. Tem uma frase que é muito interessante, eu até tenho tatuado essa frase, que é: alimente a sua fé e os seus medos morrem de fome. O medo, ele precisa ter algo para consumir da gente, para que ele se alimente, que é essa sensação de falta, de escassez, eu não consigo, eu tenho traumas, coisas que eu não quero olhar. Tudo isso vai alimentando o seu medo e fazendo com que você se torne uma pessoa cada vez mais fraca. E vai colocando portas na frente de quem quer vir à tona, que é o Rei de Paus, que a gente já conversou. Vamos ver então o desfecho para Libra, por favor, nessa situação. Aí um 10 de espadas, se você quiser, é a finalização desses momentos. Aonde o mental está perturbado, aonde o medo e a sensação de incapacidade podem desaparecer, o 10 de espadas é a finalização de um momento difícil. Mas a gente tem que querer, tem que fazer por onde, entender que nada vem de mão beijada e exercitar a capacidade de elaborar planejamentos para fazer a gente sair da onde a gente precisa sair e ir trilhar uma nova direção. E às vezes tudo isso nem é fisicamente, e assim internamente. É um cavaleiro de copas embaixo do carro. É a anunciação de boas novas. E você vai ver que quando você começa a mudar o direcionamento dessa energia, cara, as coisas começam a se tornar possível para você e começam a andar em tal velocidade que você se surpreende. Caíram duas aqui, tá? Um 5 de paus, uma carta que fala dos conflitos internos. Olha aí o 9 de ouros, uma carta de independência. As pessoas alcançam a sua independência. Tá? No fundo do maço é um 10 de paus, um 6 de... um 10 de copas, um 6 de paus. Tá? Só vou pausar porque tem um cachorro latindo e a gente já volta para encerrar, tá? Desculpem, tá? Voltei. Cara, a gente falava um seguinte a respeito do 10 de copas e o 6 de paus que está no fundo do seu maço. Meu, você precisa entender que é possível para você vivenciar finais felizes.
e sentimento de que eu sou uma pessoa apta a alcançar e vivenciar os finais felizes que eu quero e que eu desejo na minha vida, né? O 6 de paus, uma carta de realização, de sonhos realizados, né? Sucesso, vitória, reconhecimento público. E aí o cachorro começou a latir, eu estava olhando esse arcano maior, a lua, né? Que tem a presença de cachorros que olham para a lua e latem, uivam, né? Fazem um verdadeiro... Como que fala? Bom, enfim, lá tem muito olhando para a lua. Que eu penso, né? Que eu medito sobre isso? Cara, no momento em que a gente quer libertar esse rei de paus que mora dentro da gente, de cada um de nós, que é essa pessoa vitoriosa, com capacidade de realização, que não tem medo das coisas, quando a gente está próximo a libertar isso, cara, esses nossos cachorros internos começam a fazer uma grande farra, latem muito, fazem barulho. Por quê? Porque aqui tem uma lagosta, né, um caranguejo, não sei, que sai da água, que representa as nossas emoções, ou pode representar esse poder do rei de pau saindo para fora. Só que aí os barulhos dos cachorros, né, tem a intenção de fazer com que essa emoção, esse poder retorne para dentro da água. E aí, é o que eu estou falando. Quando a gente está próximo a liberar a nossa essência, esse poder de rei de paus, para vir e assumir as rédeas, a nossa vida começa a virar uma bagunça, para ver se a gente vai desistir, para ver se esse rei de paus vai retornar para dentro de novo. Mas não, você tem que ser insistente, você tem que deixar com que ele saia para fora, independente dos barulhos, das perturbações, das dificuldades que você venha a enfrentar, porque tudo isso está acontecendo para que esse poder não saia para fora, para que ele não seja externalizado, porque sabe que se ele for externalizado, os medos desaparecem. E as conquistas e o poder pessoal da pessoa começa a tomar frente e assumir as rédeas da própria vida, tá? Espero que você tenha gostado dessa leitura, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira. A minha maior missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito, tá bom? Se você for novo no canal e gostou, inscreva-se, por favor, para ajudar ele a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. E a gente vai se vendo nas próximas leituras, se eu gravar, se Deus quiser. Boa sorte, gratidão e até logo, Libra.